Pelo amor que você tem em Cristo Jesus, cuide da sua família. Eu tenho visto nos dias de hoje muitas famílias sendo destruídas, acabadas, principalmente famílias cristãs. A gente tem visto o filho de pastores se desviar, pessoas que foram criadas na presença de Deus. Mas por que acontece isso? Até mesmo casamentos que não conseguem durar e não conseguem ser casamentos duradouros. Mas por que está acontecendo isso no meio do povo de Deus? Nesse vídeo eu quero contar para você o que aconteceu comigo, uma experiência própria para que você venha aprender. E principalmente você que é pastor, ou cristão, ou servo de Deus, cuide da sua família. É muito importante para que o seu ministério venha andar e para que você venha entender o propósito de Deus na sua vida. No princípio do meu ministério, assim quando eu fui levantado pastor, eu estava fazendo a obra de Deus. E eu fazia a obra de Deus como nunca. Passava fora quase que 24 horas. Então eu trabalhava, fazia a obra de Deus e quase não estava em casa, estava todo o tempo na igreja. Afinal, eu estava cumprindo o meu chamado. Eu achava que aquele era o momento de eu estar fazendo a obra de Deus todo o tempo e colocando o reino em primeiro lugar. Mas a minha esposa ela estava grávida naquela situação do nosso primeiro filho. E quando ela estava grávida do nosso primeiro filho, estava prestes já a nascer. E faltando poucos dias para que ela concebesse o dom, para que o dom viesse ao mundo, ela necessitava de mim, do meu apoio, para que eu estivesse ali ajudando ela, porque naquele momento ela estava prestes a ter o filho. Era um momento muito importante em que a mulher necessita estar próxima do marido. Mas as pessoas que já me acompanham há muito tempo podem ver que, quem sabe, naquele tempo estava tudo uma maravilha no YouTube, o pastor Diego fazendo a obra de Deus, sendo usado por Deus, mas eu estava passando sim por grandes lutas e batalha espiritual dentro do meu lar e dentro da minha casa. Mas certamente para minha esposa não estava tudo bem, porque ela necessitava que eu estivesse também ajudando e auxiliando ela naquele momento, porque ela estava na sua primeira gravidez e necessitando de ajuda. Então eu estava tendo ali sim muitas dificuldades no meu relacionamento e hoje foi um grande aprendizado que você vai ver tudo que eu aprendi com isso que estava acontecendo na minha vida espiritual e sentimental também. Então passava-se o tempo eu fazendo a obra de Deus, entregava praticamente a minha vida ali para aquela obra, aonde que eu deixava de fazer as coisas para mim, para fazer coisas para a igreja. Eu só consegui pegar o meu filho direito no colo depois dos 3 meses, então eu estava fazendo muito a obra de Deus. Só que a minha esposa necessitava de ajuda também, para ajudar naquele momento, porque era um bebê recém-nascido e, para pensar, eu de madrugada fazendo a obra de Deus e podendo acontecer qualquer risco com a criança naquele momento, eu seria culpado por algo que poderia acontecer. E quem sabe você fala assim, ó, mas Deus guarda, Deus protege, Deus cuida. Deus guardou, Deus protegeu. Mas muitas batalhas eu estava passando por não entender o que estava acontecendo no mundo espiritual. Passou-se alguns dias, sabe o que aconteceu? Aquela igreja ao qual eu congregava, toda se rebelou contra mim, ao ponto que mais de 30 membros tramaram para que eu saísse daquele ministério, juntamente com o pastor presidente. Muitas pessoas conhecem toda essa história. E ali só ficou eu e a minha família para me ajudar naquele momento. Ou seja, só estava eu, uma criança, meu filho, e a minha esposa descobriu que estava grávida. E ali eu recebi a notícia também que eu estava desempregado, ou seja, um pai de família, agora que tinha sido excluído, expulso praticamente de um ministério indevidamente, passando por diversas dificuldades. Foi tudo isso que eu passei naquele exato momento. Mas pensa que foi o suficiente para me aprender? Não foi não, porque depois eu segui no outro ministério ao qual fui chamado para congregar e convidado pelo pastor Wagner, aonde nós oramos e abrimos a Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias, ao qual eu estou congregando hoje. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que estava ali também agora me entregando, me doando para aquelas obras, deixando de fazer coisas para minha casa, para o meu lar, para a minha família, para estar ajudando os membros que estavam ali. Eu tirava até mesmo dinheiro dos meus filhos, da fralda, do leite, para ajudar alguns irmãos que necessitavam do aluguel. Mas passou alguns tempos, sabe o que aconteceu? Mais uma vez a igreja deu as costas para mim. Mais uma vez estavam ali as pessoas dando as costas para mim e ali eu estava passando de novo grandes dificuldades no meu relacionamento familiar, porque minha esposa já estava ali com o segundo filho. E agora, enquanto eu estava fazendo a obra de Deus, evangelizando, pregando, fazendo tudo que você já viu aí nos nossos canais do YouTube, eu estava assim com grandes dificuldades ali, porque eu não estava conseguindo entender o que Deus queria no meu lar naquele momento. E é por isso que eu digo para você que é importante nós entendermos e preservarmos a nossa família. Primeiramente, temos que cuidar da nossa casa para que depois a gente venha se organizar para fazer a obra de Deus.
Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? Sim, meus amados irmãos, é isso que Deus estava trabalhando comigo. Eu não estava conseguindo dar um suporte na obra de Deus e também dar um suporte na minha família. Era por isso que estava acontecendo muitas batalhas espirituais, porque a palavra de Deus, ela é a direção para nós. Eu escutei muitas pessoas dando opinião, muitas pessoas falando que era levante, muitas pessoas falando que era diversas coisas que poderia estar acontecendo ali no meu relacionamento. Quem sabe você é pastor, missionário, ou quem sabe você é missionária, faz a obra de Deus, passa também por essas lutas, por essas batalhas, mas não consegue compreender. E Deus ali me trouxe, quando eu tive o meu terceiro filho, e me mostrou que era responsabilidade minha, como pai, como um servo de Deus, cuidar do meu lar. Porque eu daria conta dos meus filhos naquele último dia do grande juízo final. Era o presente que Deus estava me dando e eles necessitavam muito mais da minha ajuda do que qualquer membro que congregasse, do que qualquer pessoa que estava congregando ali naquele momento. Porque as pessoas estavam dando as costas. E o que aconteceu quando eu vi o meu terceiro filho? As maiores dificuldades. Quando eu mais precisei, as pessoas que me ajudavam financeiramente deixaram de me ajudar. Eu vi ali que eu estava sendo prestes a ser despejado da minha casa e estava entrando em grande desespero. Foi quando Deus me mostrou profundamente que era necessário com que eu viesse reorganizar ali o meu lar, reorganizar minha casa, ajudar os meus filhos, auxiliar a minha família, porque se você não tiver com a sua família estruturada, com a sua casa estruturada, o seu ministério não vai andar. Você não vai entender o propósito. Muitas pessoas vão te falar isso, aquilo, mas primeiramente você tem que estar cuidando do seu lar e da sua família, estruturando a sua casa, para entender qual que é o propósito que Deus tem contigo. Porque as pessoas que falam que estão contigo, elas vão te deixar. As pessoas que falam que estão contigo vão te abandonar. As pessoas que falam que estão chorando contigo, elas vão seguir a vida dela. E quem vai permanecer com você é a sua família. Você é responsável pela linhagem do seu sangue. Você é responsável pela criação do seu lar. Você é responsável pelo seu casamento. Olha só o que a palavra de Deus diz perante o casamento e perante a vida de marido e mulher. Maridos, cuide da sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então veja, meus amados irmãos, eu estava entregando a minha vida pelo Evangelho, eu estava entregando a minha vida pela palavra de Deus, mas Deus queria com que eu viesse organizar a minha casa. Então, depois que eu aprendi isso, eu quero dizer para você que está muito diferente no mundo espiritual as coisas e os planos e os projetos de Deus que Deus está fazendo e estruturando na minha vida. Começa aqui uma nova jornada do meu ministério. Começa aqui um amadurecimento. Começa aqui um crescimento espiritual. E agora totalmente eu deixei de ser menino para estar avançando no propósito que Deus quer. Então não deixa as outras pessoas tentar opinar no chamado que você tem com Deus. Deus, Ele me mostrou tudo o que estava acontecendo no mundo espiritual para que eu reorganizasse. E quando a tua família vai bem, todo o resto vai. As bênçãos começam a vir a te acompanhar. Quando a sua família está estruturada, você consegue fazer a obra de Deus tranquilamente. Quando os seus filhos estão com alimentos, estão vestidos, estão bem, você consegue pregar tranquilamente. Então, meus amados irmãos, coloque sempre ali em primeiro lugar a sua família, a sua casa e oração. Porque se você conseguir estruturar a sua família, todo o resto vai bem. Eu digo isso para você apresentar. Não importa se você está com a sua esposa, se você está convivendo com ela, não, apresente seus filhos, coloque na presença de Deus. Isso é dever nosso como pai, para que Deus venha nos abençoar no restante. Lembra que a família é algo que Deus constituiu. Então, cuide da sua família. Se você fizer isso, eu tenho certeza que primeiramente o reino dos céus vai avançar. E você não está colocando sua família em primeiro lugar do reino, não. Você está colocando o reino em primeiro lugar. Porque Deus te deu a tua família para adorar, para cultuar, para consagrar a Deus. Então, ensine os seus filhos a palavra de Deus. Louve, ensine os seus filhos a adorar a Deus. Louve a Deus pelos seus filhos. Louve a Deus pelos momentos que vocês estão vivendo em família. Louve a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Já comece a fazer cultos, adorações, comece a fazer estudos bíblicos, comece a estruturar primeiro a sua casa, que eu tenho certeza que depois a sua casa, a sua família vai ser um espelho para os membros que estão ali congregando e sim, o teu ministério vai romper. Lembrando que o nosso ministério não está vinculado a homens e nem a placa, o nosso ministério está vinculado ao reino e vinculado ao Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem visto muitas famílias sendo destruídas por falsos ensinamentos e dificuldades
no ensinamento. Se a tua família não estiver na base estrutural, você não vai conseguir fazer com que o reino venha avançar. É por isso que a gente tem visto hoje pessoas fazendo a obra de Deus, mas os filhos desviados, pessoas fazendo a obra de Deus, mas os filhos afastados, ao ponto que Satanás, o acusador nosso, que acusa de dia e de noite, diz: ele não consegue nem controlar a casa dele, como pode controlar a igreja? Ele não consegue nem orar pelo filho dele, ele não consegue nem ajudar o filho dele, como que ele vai ajudar a minha casa, a minha família? Ele não consegue nem ajudar a esposa dele, como que ele vai ajudar na minha casa? É isso que Satanás, o acusador, acusa de dia e de noite. Então começa reestruturando teu lar, orando, apresentando, mesmo que os seus filhos, mesmo que a sua casa não esteja na presença de Deus, mas começa governando a sua casa, que aí você vai romper no reino dos céus. Que Deus te abençoe. Um próximo vídeo.